Bora lá, vamos começar? Fala pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Fernando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre refração da luz, cara. Sem sombra de dúvida, é um dos temas queridinho aí da nossa prova de física do Enem. Sempre tá caindo aí, quase todo ano tem questão sobre refração, sobre prisma. Então, é um tema interessante. E aqui, cara, eu não quero simplesmente jogar a equação aqui da lei de Snell para você decorar, não. Aqui a gente vai desenvolver a nossa massa cinzenta aqui, tá bom? Então, para isso, a gente vai começar introduzindo um problema aqui, fazendo uma analogia, para depois a gente migrar aí para o nosso tema principal, que seria a refração da luz. Beleza? Tá comigo até aqui? Então, ó, pega a sua canequinha de água aí, pega o seu caderno, senta aí, acompanha, relaxa e vamos para a nossa aula. Ó, pessoal, o problema é o seguinte aqui. Eu tenho essa situação. Eu tenho uma pessoa que está em pé aqui na praia, tá? Tá aqui ela. E essa pessoa que está na praia começou a ver uma pessoa lá dentro do mar se afogando. E o objetivo desse cara que está em pé aqui, doido aqui agora, é salvar essa pessoa que está se afogando. Então, para isso, ele tem que percorrer aqui, ó, o caminho, chegar até essa pessoa no menor tempo, concorda? Porque se ele está ali desesperado, se afogando, e você vai salvar ela, quanto mais rápido, quanto menos tempo você gastar para chegar até essa pessoa, melhor. Tranquilo? Então esse é o problema. Eu quero que a gente encontre aqui o caminho que vai dar o menor tempo possível até chegar, sair da praia e chegar aqui no mar salvando essa pessoa. Bom, bora lá. Vamos escolher alguns caminhos aqui. A primeira opção que a gente pode sugerir aqui de caminho é pegar uma linha reta entre os dois, né? A gente sabe que a menor distância entre dois pontos nada mais é do que uma linha reta, certo? Mas a pergunta é, não é a menor distância, mas sim o caminho, a trajetória que eu vou seguir, que me dá o menor tempo, certo? Esse é o chamado princípio de Fermat. Fermat afirmou que a luz, quando está viajando, ela sempre vai escolher o caminho ali que leva o menor tempo possível, tá? Então, bora lá. Eu poderia muito bem ter escolhido esse primeiro caminho aqui, né? Mas olha só, qual é o problema, cara? Quando você está correndo aqui na praia, você tem uma certa velocidade, que eu vou chamar V1. A partir do momento que você sai da praia e entra no mar, você tem uma nova velocidade, que eu vou chamar de V2. E essa velocidade, eu tenho certeza, cara, se você não for o Michael Phelps da vida, essa velocidade aí é menor do que a que você tem na praia. Porque você nada mais devagar do que você corre. Isso é natural porque o meio que você está agora está dificultando essa sua trajetória. Ele imprime um certo grau de dificuldade no seu movimento. Então o meio está interferindo sim aqui no seu movimento. Tranquilo? Bom, então esse caminho aqui talvez não seja o caminho ideal, já que a gente trocou de meio, né? Eu vou percorrer o mesmo caminho, que a mesma distância, ó, da praia e no mar, com velocidades diferentes, né? E se eu estou mais lento na água, significa que eu vou gastar mais tempo. Então esse caminho aqui não é interessante para mim. Eu poderia escolher esse caminho aqui agora, cara, ó. Eu viria aqui, ó, por exemplo, faria esse caminho e desceria reto aqui até chegar na pessoa que está se afogando. Ó, esse caminho já é interessante, por quê? Eu diminuí a distância aqui que eu tenho que nadar. É interessante isso. Mas olha o tanto que eu aumentei aqui na distância que eu tenho que correr na praia. Então, meio que não serviu de nada, né? Como eu disse, o princípio de Fermat, ele vai nos dizer que a luz vai escolher sempre a trajetória que dá o menor caminho entre os dois pontos, cara. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer achar um caminho que dê sempre a menor distância, que leve o menor tempo de um ponto até outro. E por incrível que pareça, cara, esse caminho é o seguinte, tá no meio desses dois. É um intermediário aqui, ó. Esse cara vai vir por aqui correndo e ele vai inclinar um pouquinho aqui, ó, dessa forma. Então o caminho que ele deve seguir é esse daqui que eu vou destacar, ó. Ele vai seguir esse caminho em linha reta e vai sofrer um pequeno desvio aqui, ó, até chegar no nosso carinha. Olha que interessante. Então esse caminho aqui em vermelho que eu destaquei vai nos dar o menor tempo para o cara sair desse ponto aqui, que eu vou chamar de A, e chegar aqui, ó, no cara que está se afogando, que eu vou chamar de ponto B. Interessante, não é isso? Interessante. Perceberam?
Perceberam aqui? Ó, o meio que a gente estava, né? O meio aqui era a praia e o meio era a água. E eles interferiram, sim, na minha velocidade ali, no meu movimento, tá? Então, vamos sintetizar isso, vamos trazer isso agora para o nosso mundo da refração, cara. O que é que a gente tem? A gente vai ter o seguinte. Imagine aqui dois meios homogêneos separados um do outro. Por exemplo, o ar e a água, certo? Cada meio desse, cara, tem suas propriedades, suas características particulares, como densidade, volume, características, quantidades aí de partículas e tudo mais. Enfim, cada meio tem sua particularidade. E essas particularidades, cara, vão influenciar no movimento, como a gente viu aí agora, no movimento aqui do raio de luz, certo? E como é que então que eu consigo dizer aí como é que essa velocidade está sendo afetada? Bom, é o seguinte, a gente sabe que a luz no vácuo, ela tem uma velocidade, que é a velocidade que limite do universo. É a velocidade da luz, que a gente chama de c. No vácuo, ela vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ninguém com massa viaja mais rápido do que isso no vácuo, tá bom? É a velocidade da luz no vácuo. E agora? Bom, eu tenho que achar um meio de representar as características desses meios que estão aqui, pelo qual a luz está viajando, tá? E esse termo, esse número que vai me dizer se a velocidade diminuiu e o quanto diminuiu, a gente chama de índice de refração. Então, ó, o índice de refração, ele é um número adimensional que vai comparar a velocidade de propagação da luz naquele meio, por exemplo, o ar, a água, o vidro, com a velocidade da luz no vácuo. E ela vai me dizer quanto a luz perdeu de velocidade ao mudar de um meio para o outro. Então, a gente define o índice de refração absoluto, certo? Deixa eu colocar aqui absoluto, como sendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade de propagação da luz naquele meio. E a gente representa isso pela letra N. Então, quando eu pego a razão entre C dividido pela velocidade de propagação da luz naquele meio, eu dou o índice de refração. É esse número que vai me dizer aí quanto a luz perdeu de velocidade a mudar de um meio para o outro. Tranquilo? Então, bora lá. Imagine que eu tenho uma luz aqui, ó, que saiu desse ponto, eu vou dizer que é o ponto A, passou aqui, ó, saiu desse meio, que é o A, e foi aqui, ó, para o ponto B, na água. A gente viu que é mais difícil para a luz se mover dentro da água. Então, ela perde velocidade, tá? Olha só. Tá vendo esse plano aqui que divide os dois meios homogêneos, o ar e a água? A gente pode traçar uma reta normal a esse plano. Tá aqui. Essa reta a gente chama de reta normal ao plano, porque forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Interessante. Então, percebam. A luz, quando chega esse raio de luz, que a gente chega aqui, ó, nesse ponto P, que é o ponto de incidência. Então, a gente tem um raio de luz incidente que está chegando aqui no meio, ali no plano que divide as superfícies A e água, no caso. Ele faz um certo ângulo, ó, aqui, com essa reta normal, que eu vou chamar de ângulo incidência. Ângulo de incidência, né? E chapéu. E olha que louco. Aqui embaixo também a gente tem, ó, um ângulo desse raio que passou, depois que passou de um meio para o outro. Ó. É chamado de raio refratado, que eu vou chamar de R chapéu. Então perceba que a luz sofreu esse desvio ao mudar de um meio homogêneo para o outro.
por causa da perda de velocidade. E olha que interessante. A refração da luz, ele nada mais é do que o fenômeno óptico que acontece quando a luz troca de um meio para o outro e ela perde velocidade. Simples. Quando a luz muda de meio e perde velocidade, ela sofre refração. Não necessariamente precisa sofrer desvio, tá? Por exemplo, se o raio de luz chegar aqui, ó, perpendicular ao plano, ela vai perder velocidade, mas não vai sofrer desvio, ok? É um caso particular. Mas geralmente, quando a luz troca de meio, e é uma luz monocromática, tá? Essa luz, ao trocar de meio, ela sofre desvio e perda de velocidade, fazendo essa característica aqui. Então, olha que louco. Quando a gente sai do ar, que tem um índice de refração igual a 1, e por que 1? Porque ele é o próximo ali do índice de refração do vácuo. É o menor valor que a gente pode assumir para o M. Por quê? Se a gente tivesse aqui um índice de refração aqui menor do que 1, significaria que a velocidade de propagação naquele meio estaria maior do que a velocidade da luz. Isso aqui não pode, tá? Então, ele ou é 1 ou é maior do que 1. Que aí sim significa que a velocidade de propagação diminuiu se comparada com a da luz no vácuo. Tranquilo? Show! Então, o que é que acontece? Só essa luz ela devia seguir em linha reta, mas só que como ela saiu de um meio menos refringente, porque ele tem um índice de refração menor do que o da água, a gente vê que a água ele tem mais refringência, né? Ele perde velocidade. E ao perder velocidade, esse raio de luz ele vai sempre se aproximar dessa reta normal aqui, ó. Então, quando a luz sofre refração e ela sai de um meio menos refringente para um mais refringente, ou seja, o índice de refração no meio 1 é menor do que o do meio 2, ela perde velocidade e se aproxima da reta normal. Então, a gente tem o seguinte: índice de refração do meio 1, índice de refração do meio 2, está aqui. Eles caracterizam esse meio óptico pelo qual a luz está se propagando. Temos, então, essa luz no meio 1 com a velocidade de propagação 1 e no meio 2 a velocidade de propagação 2. Nesse nosso caso, a velocidade de propagação no meio 2, como o meio é mais refringente, é menor do que o do meio 1. Ela perdeu velocidade. E ao perder velocidade, cara, ela se aproximou da reta normal. Ah, professor, e se ela poderia se afastar? Poderia. Ficar o mais próximo possível aqui desse caminho linear, esse caminho reto que ela ia seguir. Quando é que isso acontece? Quando a gente tem os índices de refrações iguais, ou seja, é o mesmo meio. Então não tem por que ocorrer mudança de velocidade nem de desvio, tá? Existe uma equaçãozinha que relaciona essas velocidades de propagação, os índices de refração e o ângulo de incidência e de refração. É conhecida como a equação ou lei de Snell-Descartes. Eu vou colocar ela aqui, ó, e ela diz o seguinte: o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência tem que ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo do raio refratado. Está aqui, equação de Snell-Descartes, certo? É a equaçãozinha que a gente usa para resolver os problemas. Cara, daqui eu só quero uma coisa, que você entenda a lógica que está por trás da refração, que é justamente isso, é encontrar o caminho que leva o menor tempo. Foi o que o cara fez aqui, ó. Ele achou o menor caminho para o melhor caminho, né? O caminho que leva o menor tempo para sair do ponto A, chegar ao ponto B. E ao trocar de meio, ele perdeu velocidade, porque o meio era mais difícil para ele se mover. Exatamente o que temos aqui, cara. O raio de luz que tinha uma certa velocidade em um determinado meio, ao sair desse meio para outro, que é mais difícil dela se mover, e como é que eu caracterizo isso? Ó, através do índice de refração. Quanto maior, mais refringente o meio, ela perde velocidade, e ao perder velocidade, esse raio de luz sofre um desvio se aproximando dessa reta
normal aqui ao plano que divide os dois meios homogêneos. Tranquilo? E aqui a gente junta tudo isso ó, nessa equação chamada de lei de Snell-Descartes. Por hoje é isso. A gente não vai aplicar essa equação, a gente não vai resolver exercício hoje. Hoje é só simplesmente para a gente trabalhar a nossa massa cinzenta. Tá ok, pessoal? Entendido até aqui? Então hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça. Deixe sua curtida pelo trabalho. Compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E claro, se inscreve no canal para apoiar a gente, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.